Na nossa vizinhança planetária, dois mundos se destacam como os próximos passos da humanidade, a Lua e Marte. Nossa companheira cósmica, a Lua, não é apenas uma bola de poeira brilhando no céu. Ela representa a primeira porta de entrada para a exploração espacial avançada. Imagine ela como um posto cósmico avançado onde podemos aprender a viver, trabalhar e sobreviver fora da Terra. Com bases lunares, seremos capazes de testar tecnologias, extrair recursos, gerar energia e treinar astronautas para jornadas ainda maiores. A Lua é, em essência, o laboratório que nos prepara para o próximo salto, Marte. O planeta vermelho, por sua vez, é muito mais do que um destino. Ele é o passo seguinte para que a humanidade se torne verdadeiramente multiplanetária. Marte pode funcionar tanto como colônia, quanto como um posto avançado ainda mais ousado, de onde futuras missões podem se lançar para além do nosso sistema solar. Lá enfrentaremos desafios maiores, clima extremo, gravidade menor, dias mais longos, mas também abriremos portas para a inovação e o conhecimento. Estabelecer bases na Lua e em Marte não é apenas sobre ciência ou aventura, é sobre garantir o futuro da humanidade, espalhando nossa presença pelo cosmos, aprendendo a cuidar de nós mesmos e do nosso planeta natal enquanto conquistamos novos horizontes. Cada passo lunar nos aproxima de Marte e cada conquista em Marte nos prepara para as fronteiras ainda mais distantes. E para começar, entenderemos onde tudo isso começou. Então, precisamos voltar ao final da década de 60, quando os seres humanos ousaram dar seus primeiros passos na Lua. O programa Apollo não foi apenas uma corrida espacial, foi o início de uma era em que a Lua deixou de ser apenas um ponto brilhante no céu e se transformou em território explorado. Após isso, falaremos sobre os pousos lunares recentes, a maioria mal sucedido. Mas, se pousar na Lua foi possível há mais de meio século, por que ainda hoje as máquinas modernas falham tanto nessa tarefa? Essa contradição revela que nosso vizinho continua sendo um enigma, e entender essas dificuldades é essencial para o futuro da exploração espacial. E se a Lua será o primeiro posto avançado, Marte é o primeiro destino. Além de abrigar sinais de um passado aquático, o planeta vermelho levanta a questão mais fascinante de todas. Será que já existiu, ou ainda existe, vida por lá? Foi exatamente isso que a incrível missão chinesa Tianwen-1 foi tentar descobrir por lá. Mas não basta apenas visitar. Se quisermos nos tornar uma espécie multiplanetária, precisamos imaginar como será viver em Marte de forma contínua. Então, veremos como seriam os primeiros 10.000 dias da humanidade em um mundo tão hostil quanto promissor. Será que uma colônia humana em Marte seria capaz de aguentar tanto tempo em solo marciano? Apertem os cintos, nossa viagem até Lua e Marte começa agora. Em 1969, o mundo assistiu ao vivo um dos momentos mais marcantes da história, a chegada do ser humano à Lua. Mas o que veio depois desse pequeno passo de Neil Armstrong é uma parte menos conhecida e ainda mais impressionante da corrida espacial. O que muitos não sabem é que apenas em 3 anos a NASA conseguiu realizar 6 pousos tripulados na superfície lunar. Isso mesmo, 6 em apenas 3 anos. Um feito que seria quase impensável nos padrões atuais de exploração espacial. Mas, afinal, o que todos esses astronautas estavam fazendo lá em cima? Como eles conseguiram explorar um local tão inóspito quanto a Lua? E, mais importante, quais foram as descobertas feitas no nosso satélite natural?
A missão Apollo 12, a segunda com tripulação a pousar na Lua, aconteceu apenas alguns meses após a Apollo 11. Em novembro de 1969, Charles Coward, Richard Gordon e Alan Bean embarcaram no foguete Saturn V para o que seria o retorno triunfante da humanidade ao solo lunar. Mas o caminho até lá não seria nada tranquilo. Havia grandes expectativas para Apollo 12. A missão carregava uma câmera de TV colorida de última geração, uma enorme melhoria em relação às imagens em preto e branco transmitidas pela Apollo 11. Além disso, esse voo seria uma demonstração técnica essencial para a NASA. Isso porque, apesar do sucesso da primeira aterrissagem, o módulo lunar da Apollo 11 havia desviado da rota durante a descida, fazendo Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousarem a vários quilômetros longe do alvo original, basicamente em um local aleatório. Essa era a hora de provar que a NASA conseguia pousar com precisão. Isso era fundamental para atingir objetivos científicos mais ambiciosos. O alvo escolhido foi os arredores da espaçonave Surveyor 3, uma sonda robótica que havia pousado na Lua em 1967. Ou seja, basicamente a missão da Apollo 12 era simples no papel, visitar a Surveyor. Mas os problemas começaram antes mesmo de saírem da Terra. O próprio lançamento aconteceu no meio de uma tempestade, nada ideal para um voo espacial. Mesmo assim, a pressão era grande. O presidente Nixon e sua esposa estavam na plateia assistindo da Flórida, e adiar o lançamento significaria esperar meses pela próxima chance. Então, o Saturn V decolou, desaparecendo nas nuvens, e apenas 36 segundos após a decolagem, o foguete foi atingido por um raio, a cerca de 1.800 metros de altitude. O impacto desestabilizou completamente os sistemas elétricos da nave. As luzes de alerta se acenderam no painel e o contato com a base foi perdido. 16 segundos depois, um segundo raio atingiu o Saturn V, agora a mais de 4.200 metros. A Apollo 12 havia perdido energia e o sistema de navegação, deixando a tripulação e o controle em solo temporariamente sem informações críticas. Foi aí que um controlador de voo em solo, que havia vivenciado um problema similar em um simulador, teve uma ideia salvadora. Ele disse ao comandante: tente o SCE para o auxiliar, adaptando para o português, uma frase que hoje é lendária entre os entusiastas do programa Apollo. Esse simples comando redirecionou os sistemas elétricos para o modo auxiliar, restaurando a energia e permitindo que a missão continuasse. Desde então, a NASA nunca mais lançou um foguete durante uma tempestade. Depois desse susto, a Apollo 12 conseguiu realizar um pouso praticamente perfeito, a apenas 180 metros da Surveyor 3. Milhões de pessoas assistiam da Terra a primeira transmissão colorida ao vivo da Lua, mas o espetáculo durou pouco. Durante a caminhada lunar, Alan Bean acidentalmente apontou a câmera diretamente para o Sol. Sem atmosfera para filtrar a luz solar intensa, os tubos de vácuo sensíveis da câmera foram destruídos instantaneamente, e assim a transmissão chegou ao fim. Mas a missão ainda estava longe de terminar. Os astronautas cumpriram o objetivo de visitar a Surveyor 3, retiraram alguns componentes e os trouxeram de volta para a Terra. Esses foram os primeiros objetos feitos pelo homem a retornar de uma longa permanência no espaço. Eles também instalaram um importante conjunto de equipamentos científicos na superfície lunar, um conjunto de instrumentos geofísicos projetados para monitorar o ambiente lunar mesmo após a partida dos astronautas. Entre esses instrumentos estava o Experimento Sísmico Lunar, um sismômetro para medir tremores de terra na Lua. Para testá-lo, a NASA decidiu provocar um desses abalos lunares artificialmente, e esse teste foi intenso. Depois que os astronautas deixaram a Lua e se encontraram novamente com o módulo de comando em órbita, o módulo lunar foi propositalmente lançado de volta contra a superfície, gerando um tremor lunar que pôde ser registrado pelos instrumentos deixados para trás. O experimento sísmico lunar da Apollo 12 foi projetado para medir vibrações na superfície da Lua, e os resultados surpreenderam os cientistas.
Após o impacto intencional do módulo lunar contra o solo, os sensores registraram reverberações que duraram quase 1 hora. Isso levou alguns a dizerem que a Lua soou como um sino, um indicativo de que o interior do satélite era muito mais peculiar do que se imaginava até então. De qualquer forma, apesar das dificuldades no lançamento da Apollo 12, a missão foi muito bem sucedida, diferente da próxima missão, que trouxe desafios bem mais graves. Apollo 13, a missão que ficou marcada como a primeira em direção à Lua a falhar em seu objetivo principal. Isso aconteceu por conta de uma falha elétrica no módulo de serviço que provocou a explosão de um tanque de oxigênio, colocando os 3 astronautas em perigo de vida. Pela terceira vez, o mundo inteiro estava colado às telas da TV, acompanhando o drama espacial em tempo real. Mas, dessa vez, o enredo era diferente. Não era mais sobre chegar à Lua, era pela sobrevivência. A tripulação conseguiu voltar em segurança, mas o acidente causou um abalo na percepção pública e política sobre os riscos do programa lunar. Ainda assim, a NASA não recuou. A missão Apollo 14 foi adiante, quase 1 ano depois, e carregava consigo a responsabilidade de restaurar a confiança na exploração lunar. O comando ficou com Alan Shepard, que aos 47 anos se tornaria o astronauta mais velho do programa Apollo. Sua experiência foi crucial, mas como era quase tradição, a missão enfrentou problemas a caminho da Lua. O procedimento padrão envolvia separar o módulo de comando do foguete, girá-lo e acoplar sua parte frontal ao módulo lunar. Essa manobra é essencial para permitir que os astronautas entrem no módulo que pousará na Lua. Contudo, durante a Apollo 14, o sistema automático de acoplamento falhou. Após 6 tentativas frustradas, o comandante Shepard decidiu agir. Desligou o sistema eletrônico e orientou o piloto a fazer o encaixe visualmente, de forma manual. E, por incrível que pareça, funcionou. O pouso foi o mais preciso até então, a apenas 26 metros do ponto exato previsto. Alan Shepard pode não ter sido o primeiro a pousar na Lua, mas foi o primeiro a jogar golfe por lá. Ele adaptou a cabeça de um taco de golfe ao seu coletor de amostras, junto com algumas bolas. Uma brincadeira que foi autorizada informalmente, mas só revelada ao público mais tarde. De frente para a câmera de TV, ele preparou a tacada, limitado pela rigidez do traje espacial, claro, e acertou a segunda bola, que voou pelo solo lunar. Aquele momento bem-humorado foi um alívio necessário para a NASA após o susto da missão anterior. A Apollo 14 foi um sucesso e pavimentou o caminho para a missão seguinte, que traria uma nova era na exploração lunar. A Apollo 15 foi um divisor de águas. A NASA usou tudo o que havia aprendido nas 3 primeiras missões tripuladas à Lua e aprimorou sua tecnologia, permitindo estadias mais longas na superfície e investigações geológicas mais profundas. Com um novo sistema de suporte à vida, os astronautas podiam permanecer 3 dias na Lua. E, para explorar mais o terreno, a missão trouxe um novo aliado, o rover lunar, um veículo elétrico com velocidade máxima de 15 km por hora e autonomia de até 90 km. Com ele, os astronautas puderam explorar montanhas lunares e antigos fluxos de lava. Nessa missão, encontraram a famosa rocha Gênesis, uma amostra datada de 4,1 bilhões de anos, oferecendo pistas preciosas sobre os primórdios do sistema solar. A missão também foi o palco de um experimento científico icônico. Em uma demonstração do princípio de Galileu, os astronautas deixaram cair uma pena e um martelo ao mesmo tempo. Sem atmosfera para interferir, ambos tocaram o solo juntos, provando que, na ausência de resistência do ar, todos os objetos caem na mesma velocidade, exatamente como Galileu havia teorizado séculos antes.
10 meses depois, em abril de 1972, a Apollo 16 chegou à Lua. A bordo, o já testado rover lunar e um novo objetivo: explorar as terras altas lunares, regiões antes consideradas formadas por intensa atividade vulcânica. Entre os tripulantes estava Charles Duke, que havia participado da Apollo 11 como comunicador de cápsula, também conhecido como Capcom, mas que agora teria sua chance de caminhar na Lua como piloto do módulo lunar. No entanto, as descobertas da missão mudaram o que se pensava. As formações nas terras altas não eram resultado de vulcanismo, mas sim de grandes impactos de asteroides que haviam erguido a crosta lunar com uma força colossal. A Apollo 16 representou um marco importante na compreensão da Lua e de sua formação. Uma das descobertas mais curiosas relatadas pela tripulação foi sobre a poeira lunar. Segundo os astronautas, o regolito, o solo empoeirado e fino da superfície, tinha uma textura oleosa ao toque e um cheiro que lembrava pólvora queimada. Essa observação intrigou os cientistas e abriu espaço para novas questões sobre a composição química da Lua e os efeitos da exposição ao vácuo espacial. Em dezembro de 1972, chegou o momento da última missão tripulada à Lua, a Apollo 17. Infelizmente, nessa altura, o entusiasmo do público e o apoio político à exploração lunar já haviam diminuído drasticamente. Ainda assim, a NASA decidiu encerrar o programa Apollo com a missão mais ambiciosa de todas. Até hoje, considerada uma das mais avançadas expedições científicas e tecnológicas já realizadas por seres humanos. Pela primeira e única vez na história, um cientista pisaria na superfície da Lua. Embora todas as missões anteriores tenham realizado estudos científicos, os astronautas eram, em sua maioria, pilotos da Força Aérea treinados para realizar experimentos científicos. Harrison Smith, ao contrário, era um geólogo profissional que havia sido treinado como piloto do módulo lunar. A Apollo 17 pousou no Vale de Taurus Littoral, uma região cercada por montanhas baixas e íngremes que tinha expostas camadas de rocha antiga vindas do interior da crosta lunar. Era o local perfeito para uma missão com foco geológico. Essa também foi a missão com a estadia mais longa na Lua. Smith e o comandante Eugene Cernan passaram cerca de 75 horas na superfície, sendo que 22 dessas horas foram dedicadas a atividades extraveiculares. O rover lunar voltou a ser fundamental para a exploração, permitindo que os astronautas percorressem mais de 36 quilômetros e se afastassem até 7 quilômetros do ponto de pouso. Durante essas explorações, uma das descobertas mais notáveis foi feita. A Lua não é completamente cinza como se pensava. Ao cavar o solo, Smith encontrou uma camada de solo alaranjado, algo totalmente inesperado. De volta à Terra, os cientistas analisaram a amostra e descobriram que aquele material era composto por pequenas esferas vibrantes de vidro vulcânico, formadas há aproximadamente 3,6 bilhões de anos durante erupções explosivas. No total, a missão retornou com 741 amostras individuais de rochas e solo lunar, somando 110 quilos, o maior volume trazido por qualquer missão lunar. Esses materiais ajudaram a construir a base do que sabemos hoje sobre a história vulcânica da Lua e sobre a evolução primitiva do Sistema Solar. Naquele momento, a NASA já sabia que o programa Apollo estava chegando ao fim. Havia esperança de que um dia os humanos voltariam à Lua, mas estava claro que a Apollo 17 marcaria o encerramento de uma era extraordinária. Eugene Cernan, comandante da missão, foi o último ser humano a caminhar pela superfície lunar. Em suas palavras finais, antes de retornar ao módulo e deixar a Lua para trás, ele disse: "Partimos como viemos e, se Deus quiser, voltaremos com paz e esperança para toda a humanidade." O programa Apollo foi mais do que uma série de missões à Lua. Foi um testemunho do que a humanidade é capaz de realizar quando une coragem, conhecimento, visão
e, claro, muito interesse político. Em poucos anos, fomos de um pouso extremamente ousado e histórico à criação de um laboratório científico completo em outro mundo. Cada missão trouxe não só dados e amostras, mas também histórias de criatividade diante do perigo, de improviso técnico diante do imprevisível e, acima de tudo, de esperança. A Apollo 17 encerrou uma era, mas deixou aberta uma porta, a de que um dia, com novas tecnologias e vontade renovada, voltaremos. E estamos cada vez mais próximos de uma nova viagem tripulada até a Lua. Não apenas para repetir os feitos da missão Apollo, mas para ficar. Porque se conseguimos chegar lá com os recursos limitados dos anos 60 e 70, imagine o que podemos fazer agora. A Lua será só o começo. Algo estranho está acontecendo na Lua. Esse velho e silencioso vizinho que orbita a Terra há bilhões de anos, de repente se tornou um enigma para nossa tecnologia mais moderna. E isso é, no mínimo, curioso. Em um mundo onde carros se dirigem sozinhos, robôs operam com precisão cirúrgica e satélites espiam até o movimento das placas tectônicas, ainda assim, fazer entre aspas, simples pouso na Lua tem se mostrado um desafio maior do que o esperado. Durante os últimos anos, cientistas, engenheiros e empresas do mundo inteiro têm investido tempo, dinheiro e inovação em veículos autônomos capazes de tocar suavemente o solo lunar. Mas, na maioria dos casos, tudo o que temos é um ferro velho cada vez maior. Uma coleção cara e triste de sondas amassadas, módulos tombados e sistemas de navegação que erraram por alguns metros ou por vários quilômetros. Por isso, a pergunta que não quer calar é: como pode algo tão avançado falhar em uma tarefa que já foi feita com sucesso há mais de meio século? Como conseguimos pousar humanos na Lua nos anos 60 com computadores primitivos e hoje, com inteligência artificial, laser de alta precisão e algoritmos complexos, continuamos tropeçando no mesmo obstáculo? Essa contradição revela um dilema fascinante. Será que a Lua realmente é mais difícil do que imaginávamos? Ou será que, na ânsia por confiar em nossos supercérebros eletrônicos, esquecemos que, às vezes, o bom e velho instinto humano ainda é imbatível? Para começar, obviamente, vamos ter que recorrer ao passado. O ano era 1967. A sonda Surveyor 3 da NASA pousava na superfície lunar. Esse era um veículo robótico autônomo projetado para preparar o caminho para as missões Apollo. Para a época, era um equipamento de ponta, mas hoje sabemos que o computador de bordo tinha o poder de processamento de uma calculadora científica. Bom, mas e o pouso? Vamos dizer que ele não foi muito tranquilo. No entanto, o que interessa é que ele pousou, mas isso já faz quase 60 anos. Hoje, o cenário é completamente diferente. Nossa tecnologia atual é muito mais avançada da que tínhamos na década de 60. Então, um pouso na Lua hoje em dia deve ser tranquilo, certo? Não é bem assim. Em junho de 2025, o módulo japonês chamado Resilience se aproximou da Lua. Quase 60 anos depois da Surveyor, esse novo veículo carregava sistemas computacionais avançados, microchips e um altímetro a laser capaz de medir com precisão a distância até o solo lunar em fração de milímetros. Novamente, o pouso não foi suave, mas dessa vez foi bem pior. O Resilience se chocou contra a Lua com força suficiente para deixar uma cratera de 16 metros de diâmetro. A empresa responsável, chamada iSpace, atribuiu o acidente ao altímetro a laser, que deveria começar a medir a distância a partir de 3 km de altura. No entanto, só foi ativado quando o módulo já estava a menos de 900 metros da superfície, ainda viajando a 66 metros por segundo. Quando o computador percebeu o que estava acontecendo, tentou frear, mas já era tarde demais.
Uma das teorias é que o solo lunar era menos reflexivo do que o esperado. Isso reduziu a quantidade da luz que deveria ser refletida de volta para o módulo, confundindo todo o sistema e fazendo com que ele acreditasse que ainda estava mais alto, não acionando os motores de pouso a tempo. Curiosamente, o Surveyor 3 teve um problema semelhante, mas com um efeito oposto. Na época, descobriu-se que o solo era mais reflexivo do que o radar de altitude previa, o que também confundiu o computador de bordo. A diferença? Bom, o Surveyor estava apenas a alguns metros do chão. Tudo o que precisava fazer era desligar o motor principal e cair suavemente. Ao invés disso, o computador, sobrecarregado, travou e não conseguiu calcular a real proximidade do solo. Então, ao invés de desligar os motores para um pouso suave, os manteve ligados, fazendo a sonda quicar na superfície e subir 11 metros no ar. Ela caiu de novo com os motores ainda ativos e quicou uma segunda vez, mas foi na terceira tentativa que ele ou percebeu onde estava ou ficou sem combustível. Só então os motores desligaram e a sonda parou de vez. O Surveyor 3 acabou pousando na borda inclinada de uma grande cratera, mas, tirando isso, a missão foi considerada um sucesso. A pergunta que fica então é óbvia: como a NASA conseguiu pousar na Lua há 6 décadas com o poder computacional de uma calculadora de bolso, enquanto hoje, no século XXI, isso parece tão difícil? A resposta pode estar no fato de que nossa visão nostálgica do passado distorce a percepção. Às vezes, confundimos sorte com genialidade, e talvez também cobremos mais dos projetos atuais porque esperamos mais da tecnologia moderna. Bom, mas para ser justo, nem todo pouso lunar recente falhou, mas a maioria sim. E a iSpace é um bom exemplo disso. Isso porque o desastre de 2025 nem foi o primeiro. Em 2023, eles já haviam perdido outro módulo, só que dessa vez o problema foi diferente. O laser funcionou perfeitamente, mas foi o software do computador que se confundiu. Mais uma vez, a falha teve a ver com a altitude. A sonda acreditava estar a poucos metros da superfície e desligou os motores. Mas, na verdade, ela ainda estava a 5 km do chão. Resultado, caiu como uma pedra. É quase como se a Lua não quisesse ser medida. Aparentemente, é o tipo de coisa com a qual nem os computadores mais potentes conseguem lidar de forma autônoma. No entanto, outro pouso fracassado em 2025 pode trazer mais pistas. Dessa vez foi uma empresa americana chamada Intuitive Machines. Assim como a iSpace, eles estavam fazendo sua segunda tentativa de pouso, também guiada por laser. O módulo acabou tombando no fundo de uma cratera no Polo Sul lunar, e não foi por ter o formato de uma geladeira, embora isso talvez não tenha ajudado, mas porque o veículo chegou rápido demais, com excesso de impulso lateral. Ele não descia apenas verticalmente, vinha deslizando de lado. Por conta disso, ao tocar o solo, capotou algumas vezes antes de parar. Mais uma vez, o problema foi a altitude. O sistema não sabia exatamente a que altura estava. O CEO da empresa depois declarou que o altímetro a laser sofreu distorções de sinal e ruído, que impediram uma leitura precisa da altitude. Ou seja, 2 pousos fracassados na Lua em 2025, de empresas diferentes, mas com praticamente o mesmo problema. E isso parece apontar para um problema maior, que a Lua vem causando às sondas robóticas há décadas. Ou será que não é bem assim? Como sabemos, bom, pelo menos a maioria, humanos pisaram na Lua, vários deles na verdade. Mas aquilo era diferente. As missões Apollo até usavam sistemas autônomos, mas, como vimos, eram extremamente básicos. Então, a melhor forma de garantir que um erro de computador não arruinasse tudo era dar controle manual aos pilotos. E foi exatamente isso que a NASA planejou. Cada piloto do módulo lunar treinava em simuladores de voo em escala real, e eles possuíam foguetes de verdade. Obviamente, por conta disso, eram extremamente perigosos. Para se ter uma noção, Neil Armstrong quase foi de arrasta para cima em um desses simuladores. Mas o fato é que, na verdade, os simuladores eram essenciais. Os astronautas precisavam saber como controlar suas espaçonaves sem depender da navegação automatizada. E funcionou.
Todas as missões Apollo pousaram com sucesso. Nem sempre exatamente no alvo, é verdade, mas nunca ficaram pulando pela superfície como vemos hoje. Ou seja, naquela época, os módulos de pouso tripulados não eram controlados por computadores com o processamento de uma calculadora, era apenas auxiliado por eles. Bom, então temos dois métodos para pousar na Lua. O primeiro é o bom e velho cérebro humano, com seus olhos, ouvidos e instintos. Sabemos que isso funciona. O segundo é o computador conectado a sensores, altímetros e uma série de dispositivos de medição. Em teoria, esse método deveria ser ainda melhor, afinal, são apenas números e cálculos, sem espaço para nenhum erro humano. Mas, na prática, esses sistemas cometem muitos erros. E pior, não aprendem com eles, porque os mesmos problemas continuam se repetindo de um jeito ou de outro. No fim das contas, tudo se resume ao fato de que a Lua é estranha, é imprevisível, e por mais perto que estejamos dela, ainda entendemos muito pouco. É por isso que os pousos tripulados se destacam. Somos imperfeitos, mas somos adaptáveis. Quando as coisas saem do planejado, damos um jeito. De qualquer forma, 2025 tem sido um ano marcante para pousos lunares, e por mais que aprendamos com os fracassos, também há muito a absorver com os acertos. Afinal, por mais que esse ambiente seja imprevisível, a China recentemente conseguiu pousar na Lua com frequência. Então, também temos muitos exemplos positivos de como fazer isso da maneira certa, e um desses exemplos é bem recente. Em março, o módulo Blue Ghost da Firefly conseguiu pousar com sucesso na Lua, e o método que usou foi bem interessante. O módulo contava com os mesmos computadores e sensores presentes em outras espaçonaves, mas esse tinha algo único, um sistema de navegação baseado em inteligência artificial. Da mesma forma que Neil Armstrong pousou na Lua confiando em seus olhos e treinamento militar, essa IA fez algo semelhante. Assim como os astronautas das missões Apollo, ela tinha acesso a dados de velocidade e altitude, mas também, como um piloto de verdade, não confiava cegamente nos números. Os equipamentos mais importantes no pouso do Blue Ghost eram as câmeras, os olhos da nave. O veículo enxergava a Lua, identificava uma zona segura e manobrava com base nos dados visuais. Como um piloto humano, a IA foi treinada em inúmeros cenários, aprendeu com falhas, estudou sucessos e usou esse conhecimento para tomar decisões críticas em tempo real, independentemente do tipo de estranheza ou imprevisibilidade que a Lua apresentasse. Esse conceito ainda é relativamente novo na exploração espacial, mas já vem sendo aplicado há anos com veículos autônomos aqui na Terra, como por exemplo nos táxis autônomos em países como a China e Estados Unidos. A Tesla, aliás, é famosa por apostar fortemente em câmeras e IA para sua tecnologia de direção autônoma. Houve um tempo em que os veículos da empresa de Elon Musk usavam radares e sonares para fornecer medições exatas ao sistema de IA. Hoje, essa abordagem foi substituída por uma baseada apenas em câmeras, mas o que muitos não sabem é que a Tesla ainda utiliza instrumentos tradicionais, como o LiDAR, uma tecnologia de sensoriamento remoto que usa pulsos de laser para medir distâncias e criar modelos 3D precisos de terrenos, estruturas e vegetação. Existem várias imagens mostrando veículos da Tesla com sistemas LiDAR, usados para treinar e calibrar a visão por câmeras. Se essa abordagem funcionar, a Tesla poderá escalar o desenvolvimento de seus veículos autônomos em uma velocidade impressionante. Mas ainda há um problema. Quando a IA se confunde e não tem dados de medição para recorrer, o carro tende a tomar decisões esquisitas e até perigosas em momentos inesperados. E isso pode ser um grande obstáculo no desenvolvimento dessa tecnologia. Algo semelhante acontece com a Waymo, empresa controlada pelo Google. Muita gente acha que por ela ter aquele enorme conjunto de sensores girando no teto dos carros, não usa câmeras nem inteligência artificial, mas isso não é verdade. O Google, obviamente, é uma das líderes mundiais no uso de IA, e a Waymo utiliza uma combinação de visão computacional com dados do LiDAR. Essa combinação permitiu à empresa conquistar espaço no mercado de táxis autônomos, graças a
a confiabilidade proporcionada pela fusão entre tecnologia de ponta e sistemas já consolidados. É o melhor dos dois mundos, e talvez esse seja o caminho que a exploração espacial deva seguir. É fácil ficar preso tentando replicar o passado e não abraçar de verdade o presente. Isso também revela como a indústria espacial ainda se move devagar. A maioria das espaçonaves atuais não utiliza IA de última geração, simplesmente porque foram projetadas anos atrás, antes que alguns desses algoritmos sequer existissem. E as empresas envolvidas hesitam em adaptar ou modificar os projetos no meio do caminho, e provavelmente eles têm um bom motivo para isso, já que o valor para refazer ou adaptar partes de um projeto dessa magnitude deve custar algumas dezenas de milhões de dólares. E aí surge a Firefly, uma empresa privada que prioriza resultados ao invés de capital, que aposta nas tecnologias mais modernas e tem colhido sucesso com isso. A Firefly vai estrear na Bolsa de Valores esse ano, o que pode ajudar a empresa a escalar ainda mais seu desenvolvimento tecnológico. Bom, o fato é que no ano de 2025, pelo menos por enquanto, temos 3 tentativas de pouso na Lua. 2 falharam, uma seguiu um caminho diferente e deu certo. Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso? Onde essas empresas espaciais estão errando? Deixa aí nos comentários. Mas e aí, o que aprendemos com tudo isso? Bom, que a Lua continua sendo, mesmo após bilhões de anos de existência e décadas de exploração, um terreno difícil, não apenas fisicamente, mas conceitualmente. Talvez o maior erro tenha sido acreditar que bastaria levar nossos computadores superpoderosos até o espaço, apontar os lasers e deixar que os números cuidassem do resto. Mas pousar na Lua não é só uma questão de cálculo, é uma questão de interpretação e, em alguns casos, improviso. E é aí que a inteligência artificial, inspirada no funcionamento humano, começa a mostrar seu verdadeiro valor. A missão Blue Ghost nos dá um vislumbre de um futuro diferente, um futuro em que máquinas não apenas executem instruções, mas compreendem o ambiente ao seu redor. Um futuro onde o aprendizado vem das tentativas, dos erros, das adaptações. Um futuro que parece, curiosamente, mais humano do que os sistemas friamente automatizados que vieram antes. No fim das contas, a grande lição talvez seja essa. Não estamos apenas tentando pousar naves na Lua. Estamos tentando entender como aprendemos com os erros, como evoluir nossas máquinas para que pensem como nós e como usar o passado como um trampolim e não como uma âncora. Dessa forma, quem sabe, abriremos caminhos que levam não só à Lua, mas, eventualmente, a Marte e além. Existe uma pergunta que ecoa na mente da humanidade há mais de um século. Desde que telescópios apontaram para o céu e viram canais cruzando a superfície avermelhada do nosso planeta vizinho, cientistas e entusiastas do espaço passaram a imaginar: será que não estamos tão sozinhos quanto parece? A partir daí, a busca por vida em Marte virou uma verdadeira obsessão, não apenas por ser o planeta mais parecido com a Terra no nosso sistema, mas porque ele guarda sinais tentadores de que, em algum momento, algo pode ter se movido ali. Algo vivo. Marte fascina porque está no limite entre o familiar e o alienígena. Ele tem calotas polares, estações do ano, vales e montanhas, mas também é um deserto congelado, com uma atmosfera rarefeita e tempestades de poeira que podem cobrir continentes. É como se fosse uma versão alternativa da Terra que não deu certo. E justamente por isso, parece carregar dentro de si um passado misterioso, um passado que talvez tenha sido úmido, quente e, quem sabe, habitado. Com os nossos pés ainda presos ao solo terrestre, enviamos nossos olhos robóticos para explorar esse mundo distante. Rovers, sondas e módulos de pouso são hoje nossos espiões mecânicos no planeta vermelho. Eles percorrem crateras antigas, escalam dunas, analisam pedras com lasers e farejam moléculas que, quem sabe, possam ter vindo de organismos vivos.
Cada um deles representa o sonho de descobrir algo que mudaria para sempre a nossa compreensão do cosmos e de nós mesmos. Por décadas, a NASA liderou esse esforço com missões ambiciosas como o Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance. Mas, recentemente, uma nova peça entrou nesse xadrez interplanetário, a China. Com sua ousada missão Tianwen-1, eles conseguiram algo que poucos haviam feito antes: pousar com sucesso um rover em Marte. E não um rover qualquer, mas um que carrega instrumentos capazes de sondar o passado oculto do planeta. E quem sabe nos ajudar a responder a grande pergunta: existe vida em Marte? Esse é o Zhurong. Em termos de tamanho, ele é considerado médio, basicamente um primo dos antigos rovers Spirit e Opportunity da NASA, de 2004. Ainda assim, é uma façanha em tanto para uma primeira tentativa de pouso marciano. O Zhurong foi lançado em 2020 como parte da missão Tianwen-1. Naquele momento, a China só tinha experiência com 2 missões bem-sucedidas na Lua. Então, pular direto para Marte foi uma jogada ousada. E isso fica mais evidente quando levamos em consideração que até então apenas 3 programas espaciais haviam conseguido pousar com sucesso no planeta. A União Soviética foi quem deu a largada, em 1971. A sonda Mars 3 chegou à superfície, ativou seus instrumentos, enviou uma única foto borrada do terreno marciano e, logo em seguida, silenciou para sempre. Pouca gente sabe, mas o Reino Unido também chegou lá. Em 2004, a sonda Beagle 2 conseguiu pousar, mas parte de seus painéis solares travaram na abertura e ela nunca ligou. E claro, tem a NASA, que desde o pouso dos Vikings em 1976 vem acumulando sucessos em Marte, chegando até os dias atuais com rovers do tamanho de um carro grande movidos a energia nuclear, e até um pequeno helicóptero que voou pela primeira vez em outro planeta, algo inimaginável até pouco tempo atrás. Portanto, quando a China entrou nesse jogo, as chances não eram muito promissoras. Para aumentar a possibilidade de êxito, os chineses escolheram como local de pouso as planícies da região de Utopia Planitia, no hemisfério norte, um lugar que há bilhões de anos pode ter abrigado um imenso oceano. Enquanto isso, o rover Perseverance da NASA, lançado no mesmo ano, se arriscava no desafiador terreno da cratera Jezero, cheia de colinas e antigos vales fluviais. Mas o fato de o local chinês ser plano e seguro não significa que fosse sem graça. Na verdade, escondia segredos esquecidos, já que foi ali que o Viking 2 pousou em 1976, e onde muitos acreditam que os americanos chegaram a encontrar sinais de vida. Se isso for verdade, também pode ser que eles tenham eliminado esses micro-organismos por acidente. Essa não é uma história contada com frequência. Oficialmente, nunca se encontrou vida em Marte, mas extraoficialmente, os instrumentos da Viking detectaram algo estranho no solo. Como era a primeira vez que o ser humano estudava Marte de perto, havia grande expectativa nos anos 70. Muitos cientistas acreditavam que encontrar micro-organismos seria quase certo. Para testar isso, a sonda recolheu amostras do solo, as levou para o seu interior e aplicou uma solução líquida com nutrientes. A lógica era simples: se houvesse vida, ela consumiria os nutrientes e liberaria dióxido de carbono no processo. O resultado? Sim, o solo hidratado produziu CO2. Então, vida confirmada. Não é bem assim. O passo seguinte foi aplicar mais solução nutritiva para ver se a possível colônia de micróbios cresceria e liberaria ainda mais gás. Só que aconteceu o contrário. Quanto mais líquido era adicionado, menos CO2 surgia. A NASA concluiu que não havia vida, mas até hoje existe a especulação se eram bactérias marcianas adaptadas a um ambiente mais seco do que qualquer deserto da Terra, e por conta disso talvez não estivessem preparadas para um banho de água nutritiva. Em outras palavras, talvez tenhamos afogado os marcianos. Pelo menos morreram bem alimentados. De qualquer forma, se existe a possibilidade de encontrar algum micro-organismo nessa região, o rover chinês pode nos ajudar. Mas vamos começar do início: o pouso.
O Zhurong pousou em Marte com o método clássico, diferente da NASA, que já usou de tudo, de enormes airbags nos anos 90 e 2000 até os complexos guindastes com retrofoguetes das últimas décadas, tudo para garantir um pouso mais suave e controlado. Já o rover chinês, sendo mais leve, pode usar uma técnica mais direta. Um paraquedas reduz a velocidade na atmosfera rarefeita, depois foguetes desaceleram o módulo até próximo do solo, e pernas amortecedoras fazem o resto, exatamente como as Vikings haviam feito meio século antes. E adivinha, funcionou. O módulo abriu sua rampa, o Zhurong estendeu seus painéis solares e rolou até entrar para a história como o segundo programa espacial a operar um veículo robótico em Marte. A missão recebeu um prazo de 90 dias. Afinal, sendo movido a energia solar, cedo ou tarde as tempestades de poeira cobririam seus painéis. Nesse tempo, o rover carregava 3 instrumentos principais: câmeras para fotografar a superfície, um laser para analisar a composição interna das rochas e um radar de penetração no solo. E foi justamente com esse radar que a China começou a encontrar sinais realmente intrigantes em Marte. Camadas profundas de minerais hidratados, preservados sobre a areia soprada pelo vento. Ao longo de um trecho de cerca de 1,6 km, o radar de penetração de solo encontrou 76 camadas distintas entre 10 e 35 metros de profundidade. E essas camadas não eram planas, todas se inclinavam para o norte, em direção às terras baixas. O que o Zhurong estava explorando era, na verdade, uma antiga linha costeira com uma estrutura muito semelhante às regiões litorâneas da Terra. Essas camadas teriam se formado com a água escorrendo das terras altas do sul em direção ao oceano que existia no norte. A profundidade que foram encontradas indica que esse processo durou dezenas de milhões de anos. Isso não só reforça a ideia de que Marte já teve água, como também sugere que sua superfície foi úmida e ativa por um longo período, tempo suficiente para possibilitar o surgimento da vida. Mas há um detalhe essencial: a idade dessa água. Afinal, vida não precisa apenas de água, mas também de tempo, e muito tempo. Antes, acreditava-se que a água havia desaparecido de Marte há mais de 3 bilhões de anos. Contudo, as descobertas da China estão colocando essa ideia em xeque. As camadas mais profundas de minerais hidratados sugerem uma grande inundação por volta de 3 bilhões de anos atrás. Ou seja, os primeiros oceanos marcianos podem até ter secado por alguns milhões ou centenas de milhões de anos, mas retornaram e depois sumiram de novo, só que nunca desapareceram de vez. Já as camadas mais superficiais indicam outra enchente, ocorrida há cerca de 1,6 bilhão de anos, muito mais recente do que se imaginava. Na prática, isso reduz pela metade a era desértica de Marte, o que significa que, no mesmo período em que a vida microbiana florescia nos oceanos da Terra, havia água em Marte, criando um ambiente semelhante. E a coisa fica ainda mais curiosa. O Zhurong seguiu explorando o deserto e analisou dunas de areia longas e baixas, com cerca de 30 metros de comprimento e apenas 1 metro de altura, fácil de escalar para um robô. No topo dessas dunas, ele encontrou algo estranho: uma crosta dura, rachada e salgada com até 8 centímetros de profundidade. Devido às famosas tempestades de areia marcianas, uma crosta dessas não teria como se formar lentamente. O vento teria simplesmente levado embora. A explicação mais provável é que água líquida tenha infiltrado no topo das dunas, evaporado em seguida e deixado para trás esse material endurecido, como um cimento. A hipótese é que o vapor d'água tenha descido das calotas polares do norte, se condensado em forma de neve e caído no antigo leito oceânico. O oceano, rico em sais, teria permitido que essa neve derretesse e formasse água líquida, hidratando a superfície. Estudos chineses sugerem que isso pode ter ocorrido há apenas 400 mil anos, ou seja, enquanto os primeiros humanos e neandertais caminhavam pela Terra, nevava em Marte.
Beleza, já entendemos que Marte já possuiu muita água, e esse oceano desapareceu bem mais tarde do que a gente pensava. Mas será que isso pode significar algo a mais? Bom, a melhor explicação para toda essa dinâmica que vimos é que as regiões polares de Marte, onde ficam os maiores depósitos de gelo, passam por ciclos de aquecimento e resfriamento, criando estações marcianas, só que em escalas de centenas de milhares ou até milhões de anos. A causa mais provável seriam pequenas variações na órbita e na rotação do planeta. Algo muito parecido ocorre aqui na Terra, nos chamados ciclos de Milankovitch, governados por 3 mudanças principais. A excentricidade, que é a variação na forma da órbita terrestre entre quase circular e ligeiramente oval a cada 100 mil anos. A inclinação axial, que oscila entre 22 e 24 graus ao longo de 40 mil anos, influenciando a intensidade das estações. E por último, a precessão, um lento bamboleio do eixo de rotação que acontece a cada 26 mil anos e altera o momento em que cada estação ocorre. Obviamente, sabemos muito mais sobre a Terra do que sobre Marte, mas não há motivo para achar que o nosso planeta vizinho não passe por ciclos semelhantes. E se passar, é possível que, em determinadas combinações de órbita e rotação, o Polo Norte aqueça o bastante para liberar vapor d'água, cobrindo o hemisfério norte com neve que depois derrete em água líquida. Talvez, de tempos em tempos, uma vez a cada bilhão de anos, quem sabe, esse ciclo libere água suficiente para inundar o planeta inteiro. E aqui entra a especulação mais ousada. Nesse caldo de minerais úmidos e congelados, talvez um micróbio alienígena tenha evoluído para sobreviver, alternando entre hidratação e desidratação ao longo de milhões de anos. E pode ser que tenhamos encontrado ele, mas também matado, simplesmente porque ainda não compreendemos Marte. Quanto ao Zhurong, ele superou de longe sua meta inicial de 90 dias de missão e seguiu ativo por 358 dias marcianos. Em maio de 2022, ele entrou em modo de hibernação planejada para tentar resistir a uma enorme tempestade de poeira. A expectativa era que ele pudesse voltar ativa caso seus painéis solares não ficassem totalmente encobertos, mas desde então não houve mais sinais dele. Ainda assim, isso não representa o fim da aventura chinesa em Marte, apenas o começo. Em 2028, novos robôs chineses devem pousar novamente, dessa vez trazendo consigo algo inédito: amostras de solo marciano diretamente para a Terra. Será, finalmente, a chance de analisar de perto esse material e, quem sabe, encontrar vida extraterrestre. Só espero que não a matem de novo. Marte pode parecer apenas um deserto distante e silencioso, mas talvez, sob sua superfície rachada e sua poeira avermelhada, estejam escondidas as respostas mais profundas que já buscamos. A cada camada escavada, a cada partícula analisada, nos aproximamos de algo maior do que micróbios e minerais. Nos aproximamos de entender se a vida é um privilégio raro da Terra ou uma possibilidade comum no universo. O que a missão chinesa nos mostra é que Marte ainda tem histórias para contar, e talvez elas não sejam apenas sobre geologia ou antigas enchentes, mas sobre resiliência biológica em um mundo extremo. Talvez a vida não tenha desaparecido completamente, talvez ela apenas tenha aprendido a esperar. Enquanto isso, nossos robôs seguem em frente, alguns desativados, cobertos pela poeira marciana, outros ainda estão por vir, com olhos mecânicos, braços articulados e sensores capazes de farejar até a menor pista de que um dia algo respirou ali. A corrida por essa resposta continua, e não importa se será a China, a NASA ou alguma futura missão de outra nação ou empresa privada, no fim das contas, essa busca é da humanidade inteira, porque encontrar vida em Marte seria muito mais do que uma descoberta científica, seria um lembrete de que não estamos só, e talvez nunca estivemos.
O ano é 2040 e a humanidade alcança um marco que antes só existia nas páginas de ficção científica: a colonização de Marte. O que parecia impossível, aos poucos se torna realidade, com naves Starship da SpaceX aterrissando com precisão na superfície do planeta vermelho e trazendo consigo a promessa de um novo começo para a humanidade. Os primeiros 10.000 dias em Marte serão uma saga de resistência e descoberta. Os colonos enfrentarão temperaturas extremas, tempestades de poeira e uma atmosfera rarefeita. Cada nascer do Sol revelará paisagens áridas e majestosas, enquanto a visão da Terra distante, um ponto azul pálido no céu, trará um misto de nostalgia e determinação. A Starship, com sua capacidade de transportar centenas de passageiros por viagem, será a espinha dorsal dessa empreitada. Reduzindo custos e aumentando a frequência de lançamentos, a SpaceX abre caminho para uma era onde a exploração espacial se torna acessível. Cada colono será um pioneiro, enfrentando desafios nunca antes experimentados pela humanidade. Construirão habitats protegidos contra a radiação e cultivarão alimentos em solo marciano, aprendendo a viver em um ambiente hostil, porém cheio de possibilidades científicas e filosóficas. Mas a pergunta que fica é: como será essa adaptação no planeta vermelho? O organismo humano aguentará uma estadia de longa duração por lá? E como serão os primeiros 10.000 dias nesse mundo deserto e hostil? Pessoal, como sempre, é bom lembrar que esse é um experimento mental, uma forma de imaginar como seria o começo de uma colônia humana em Marte. Mas claro, baseado na ciência e em tudo o que aprendemos até hoje em mais de 60 anos de missões no planeta vermelho. O primeiro dia começa com um marco histórico. 5 naves Starship pousam com precisão na superfície empoeirada de Marte. Essas naves sem tripulação não são qualquer espaçonave, são pioneiras trazendo sistemas essenciais de suporte à vida que servirão de base para a colonização humana. A bordo, elas trazem equipamentos indispensáveis como painéis solares, reservas de combustível, oxigênio, água, alimentos desidratados e até sistema de gerenciamento de resíduos. Pensa nisso como uma espécie de kit de sobrevivência do futuro. As naves da SpaceX também carregam os primeiros módulos habitacionais, suprimentos médicos e ferramentas para experimentos científicos que vão expandir nosso entendimento sobre Marte. Mas não para por aí. Uma das naves transporta algo digno de ficção científica: a primeira rede de comunicação Starlink marciana. Antes mesmo de aterrissar, ela implanta o sistema em órbita, um passo essencial para manter as futuras missões conectadas. É isso mesmo, um Wi-Fi marciano, garantindo que os humanos fiquem em contato constante com a Terra. Ah, e a gente não pode esquecer da fonte de energia. 7 campos de futebol em painéis solares fazem parte da carga, prontos para aproveitar ao máximo a luz do Sol em Marte. É verdade que a luz solar marciana é mais fraca do que na Terra, mas esses painéis são projetados para extrair cada gota de energia possível. Uma variedade de robôs autônomos são liberados na superfície, incluindo rovers e cães-robôs, todos projetados para se locomover no solo marciano. Essas máquinas futuristas, resultado de anos de pesquisa da Boston Dynamics e da SpaceX, se tornam a linha de frente da exploração, abrindo caminho para os primeiros passos humanos. Não há tempo a perder no segundo dia. A equipe robótica entra em ação para montar a primeira base. Se você estivesse lá, veria rovers e robôs trabalhando sem parar, montando painéis solares e iniciando os experimentos de produção de combustível. Alguns escavam o solo em busca de depósitos de gelo, enquanto outros testam um processo chamado reação de Sabatier. A ideia é brilhante: capturar CO2 da atmosfera marciana, combinar com hidrogênio extraído do gelo e, com calor e pressão, gerar água, oxigênio e até metano. Pronto, temos combustível e ar respirável, direto do ambiente hostil marciano.
Esses rovers multifuncionais também têm outra missão: nivelar e derreter o regolito marciano para criar uma mega plataforma de pouso. Mas por quê? Bom, isso reduz a poeira e os detritos durante futuras aterrissagens, tornando tudo mais seguro para os próximos visitantes. Por enquanto, a população de Marte é 100% robótica e ela está ocupada criando as melhores condições possíveis para os astronautas que chegarão em menos de 3 anos. É agora que a história é feita. 2 anos e 4 meses depois, mais naves Starship pousam, dessa vez com humanos a bordo, cerca de 30 astronautas ao todo. 10 cargueiros extras os acompanham, carregados com uma nova remessa de suprimentos vitais. Esses primeiros colonos são cientistas, engenheiros, médicos e militares com formação científica. Eles ficarão por 2 anos e 2 meses. Essa não será uma visita rápida, é o início da vida sustentável em outro planeta. Na primeira semana, os astronautas ainda sofrem com os efeitos da baixa gravidade após uma viagem de 7 meses. Eles estão fisicamente mais fracos, então os primeiros dias são usados para se adaptar à gravidade de Marte e comemorar o sucesso da jornada. Suas casas, por enquanto, são as próprias naves que os trouxeram. A adaptação nesse novo ambiente é essencial para que os astronautas consigam exercer suas funções. E, meu amigo, a vida em Marte não será nada fácil. A temperatura média externa é de menos 63 graus Celsius, podendo chegar a menos 81 graus Celsius. No entanto, na linha do Equador, o clima é mais agradável, cerca de 20 graus Celsius no verão marciano. Então, é provavelmente aqui que vão pousar. Mas os problemas não ficam limitados à temperatura. Tempestades de vento são comuns, levando uma poeira avermelhada rica em óxido de ferro que pode cobrir todo o planeta. Mas, felizmente, por mais que a velocidade do vento nessas tempestades possa atingir 100 km por hora, esses ventos fortes não têm o mesmo impacto que ventos de velocidade semelhante na Terra. Isso acontece por conta da baixa pressão atmosférica em Marte. Eles são capazes de levantar a poeira, mas não são fortes o suficiente para derrubar estruturas ou equipamentos pesados. O perigo real dessas tempestades é trazer uma quantidade grande de poeira que possa vir a gerar problemas nos equipamentos, como os próprios painéis solares, algo que inclusive já deu muita dor de cabeça para a NASA, porque já gerou muitos problemas com os rovers. Para ajudar nisso, satélites em órbita funcionam como meteorologistas, alertando sobre tempestades e mudanças no clima. Além disso, aqui temos o maior inimigo da exploração espacial, a radiação. Como sabemos, Marte não possui campo magnético, e isso, somado à fina atmosfera, permite que altos níveis de radiação atinjam a superfície do planeta. Apesar de contar com trajes espaciais de ponta, a exploração da superfície marciana é extremamente limitada a poucas horas por dia. Por conta disso, é realizado um revezamento entre os colonos, para que ninguém receba níveis críticos de radiação. Ah, e sobre o cardápio deles: centeio, rabanetes, tomates, feijão, cenoura e batata. Tudo cultivado por lá. E o mais curioso, o adubo sai direto dos astronautas, se é que você me entende. Isso mesmo, os dejetos humanos são reciclados e transformados em adubo para as plantas. Sustentabilidade levada a outro nível. 2 anos e meio se passam desde que os primeiros astronautas chegaram a Marte. Enquanto a colônia começa a crescer no planeta vermelho, a Terra está em ritmo acelerado. A SpaceX não é só uma empresa inovadora, agora ela é responsável por uma verdadeira revolução no transporte espacial. Na Starbase, no sul do Texas, a produção das naves Starship acontece a todo vapor. São 2 naves novas por semana, prontas para serem lançadas, e isso dá mais de 100 por ano. A ideia de construir foguetes tão rapidamente era impensável algumas décadas atrás, mas agora é realidade. E o melhor, o custo de fabricação caiu bastante. Cada nave ainda custa caro, algo em torno de algumas centenas de milhões de dólares, mas é muito menos do que no início do projeto. Com isso, enviar pessoas e suprimentos para Marte ficou mais viável do que nunca.
Mas existe um detalhe importante: Marte e Terra não ficam sempre perto um do outro. Eles só se alinham de forma ideal a cada 2 anos e 2 meses. E quando essa oportunidade aparece, o tempo é curto. Às vezes, só há 12 dias disponíveis para o lançamento. E as janelas podem durar apenas de 30 minutos a 2 horas. Imagine a cena: os portos espaciais da Terra ficam em clima de contagem regressiva. Tudo está preparado. Técnicos, cientistas e tripulação estão prontos. As naves, cheias de equipamentos, comida, água e até passageiros, estão posicionadas na plataforma, esperando o momento certo. E então, o grande momento chega. Uma das Starships acende seus motores e sobe aos céus. Em poucos segundos, ela atravessa a atmosfera e segue para o espaço. A bordo estão 30 pessoas, a maioria astronautas experientes que já voltaram de Marte. Eles conhecem os desafios, o frio, as tempestades de poeira e o sentimento de estar longe de casa. Essa nova missão mostra que viver em outro planeta já não é mais só um teste, é realidade. Eles não vão apenas para visitar, vão continuar construindo o novo lar da humanidade. 6 anos se passam e grandes mudanças acontecem na fronteira marciana. Agora, os humanos superam os robôs em número, graças à chegada de uma nova leva de colonos. Arquitetos chegam ao planeta vermelho, junto com eles um time de cientistas, engenheiros e botânicos, os responsáveis por mudar o futuro verde de Marte. Enquanto isso, a SpaceX inaugura o primeiro posto de reabastecimento marciano. Pense nele como uma equipe de boxes da Fórmula 1, só que nesse caso espacial, fornecendo manutenção e combustível vital para as próximas ondas de exploração. E tem mais, começa a construção de um habitat de última geração, impresso em 3D com regolito marciano e polímeros vegetais. A estrutura externa protege contra a radiação cósmica, enquanto uma camada interna inflável oferece conforto e segurança extra. Sete anos se passaram em Marte e as coisas realmente começam a tomar forma. Com a chegada de robôs de impressão 3D mais avançados, vemos melhorias impressionantes. Grandes fazendas hidropônicas surgem, produzindo a maior parte da comida dos colonos. Mas não é só isso. Os colonos também exploram cavernas subterrâneas, procurando locais para futuros abrigos. Todos os dados coletados são enviados diretamente de volta à Terra, para melhorias no The Boring Company, a companhia de infraestrutura de Elon Musk especializada na criação de túneis. Agências espaciais de todos os cantos do planeta Terra correm para estabelecer presença na base alfa de Marte. É como uma feira científica global, com equipamentos e cientistas do mundo inteiro montando suas estações e contribuindo com ideias inovadoras. Enquanto isso, em Marte, a nova tripulação de uma Starship causa impacto, literalmente. Eles trouxeram peixes da Terra para iniciar uma revolução aquapônica nas estufas marcianas, graças à água local já disponível. Uma nova era de autossuficiência começa no planeta vermelho, mas nem toda chegada representa um novo começo. O primeiro funeral marciano de um colono experiente e já com idade avançada marca um momento solene. As cinzas dele são espalhadas pelas areias de Marte, uma homenagem àqueles que abriram caminho nesse novo mundo. Enquanto isso, na Terra, uma frota de Starships orbita em baixa altitude, cheias de combustível, suprimentos e passageiros. Assim que a janela de lançamento se abre, todas partem juntas rumo ao espaço, em uma jornada de 7 meses até Marte. Chegamos ao ano de 2055, um marco crucial da jornada marciana. Nesse ano, acontece o que se chama de a Grande Travessia. Terra e Marte se alinham como nunca antes, durante a oposição periélica, encurtando o tempo de viagem de 7 para apenas 5 meses.
Isso muda tudo. Centenas de colonos desembarcam na superfície marciana, a transformando em um polo vibrante de atividade humana. Mega impressoras 3D autônomas entram em ação, construindo as bases da futura civilização. O que começou como um pequeno habitat internacional agora floresce em uma colônia do tamanho de uma cidade, com uma rede de cúpulas interligadas se espalhando pela paisagem marciana. Nos anos anteriores, todas as operações médicas, curativos e fisioterapia por conta da baixa gravidade de Marte era realizada em pequenas enfermarias espalhadas pela superfície, mas agora temos um local central. O primeiro hospital marciano começa a operar, um farol de esperança e cura nesse mundo alienígena. À medida que mais instalações surgem da areia avermelhada, mais pessoas escolhem chamar Marte de lar. "15 anos após o início da missão, chegam os primeiros habitantes que pretendem viver permanentemente em Marte. A colônia ultrapassa a marca de 2.000 moradores. Até mesmo um programa de TV começa a ser produzido por lá. O primeiro casamento marciano é transmitido entre a Terra e Marte, enquanto missões de exploração descobrem sistemas de cavernas ideais para desenvolver habitats subterrâneos protegidos da radiação. 16 anos se passaram desde o início da aventura marciana. Agora, a escavadora de túneis da The Boring Company finalmente pousa no planeta, dando início à visão de Elon Musk para a companhia. Túneis subterrâneos começam a se espalhar sob o solo marciano, criando paisagens protegidas e a base para futuras estruturas subterrâneas. Postos robóticos se espalham pelo território, funcionando como centros de mineração e estação remotas de exploração. Nações terrestres também entram em cena, construindo habitats menores que funcionam como embaixadas, símbolos de orgulho nacional em solo marciano. Verdadeiras maravilhas arquitetônicas se erguem das areias enferrujadas, mesclando arte e funcionalidade, enquanto o desenvolvimento humano em Marte evolui. Em meio a esses marcos, um verdadeiro milagre acontece. Nasce o primeiro ser humano em Marte, ou melhor, o primeiro marciano. Cientistas monitoram a saúde da mãe e do bebê de perto, e tudo corre bem. Agora sim, podemos dizer que nos tornamos uma espécie multiplanetária. 18 anos depois, a população humana de Marte ultrapassa 7.000 pessoas. O planeta vermelho recebe uma nova leva de colonos, incluindo os primeiros clientes pagantes para estadias de 2 anos. O turismo planetário é realidade. Com tantas pessoas vivendo juntas, é criado o primeiro sistema político local. Regras e leis mais rígidas começam a governar a vida diária, algo essencial para manter a autossuficiência e garantir a sobrevivência da colônia. Avanços tecnológicos possibilitam novos marcos na saúde e na infraestrutura energética de Marte. A chegada de uma bioimpressora ao hospital dá início a uma nova era médica, permitindo a impressão de tecidos e órgãos humanos. Uma ala de maternidade também é criada para atender o crescente número de nascimentos entre os residentes. Na corrida pela independência energética, começa a construção dos primeiros módulos de uma usina de fusão nuclear. O objetivo é reduzir a dependência dos painéis solares enviados da Terra a cada missão. É 2063. E a exploração humana na superfície ganha força. Trajes espaciais cada vez mais avançados possuem uma proteção maior contra a radiação, possibilitando com que os astronautas fiquem mais tempo na superfície, além de possuírem uma flexibilidade maior. Graças a isso, pela primeira vez, uma pessoa escala o Monte Olimpo. Com 2,5 vezes a altura do Everest, essa é a maior montanha e vulcão do sistema solar. A jornada de 9 meses e meio testa os novos trajes espaciais ao limite. A primeira fábrica de RNA mensageiro entra em operação, permitindo a produção de vacinas para os colonos que retornarem à Terra. Escolas começam a ser construídas, pois cada vez mais trabalhadores trazem suas famílias para Marte. A Blue Origin envia sua primeira estação de manufatura totalmente autônoma para a órbita marciana.
A estação processa asteroides para extração de materiais raros, tudo feito no espaço para evitar poluição atmosférica em Marte. Os produtos finais são enviados para a superfície. Além disso, Elon Musk inaugura a primeira Gigafactory da Tesla em solo marciano. Lá, baterias de painéis solares são recicladas e veículos elétricos são montados, tudo para facilitar a locomoção em solo marciano. O alinhamento entre Terra e Marte acontece novamente, abrindo caminho para uma migração em massa. Dezenas de milhares de pessoas e grandes quantidades de equipamento chegam ao planeta vermelho. Representantes de governos, empresas de mineração, gestores e geólogos especializados se estabelecem em habitats corporativos espalhados por toda a superfície. Graças aos avanços em robótica com IA e ao esforço humano, Marte finalmente alcança a autossuficiência total. Agora, tudo o que é essencial, seja energia, ar respirável, água, alimentos e combustível, é produzido localmente. Um salto extraordinário para a autonomia e sustentabilidade marciana. Chegamos finalmente ao dia 10.000. 27 anos se passaram desde a chegada dos primeiros colonos ao solo marciano. Nesse ponto, se a Terra parasse de enviar suprimentos, Marte conseguiria se sustentar sozinho. Claro, a vida ficaria básica, voltada à sobrevivência como nos tempos antigos, mas o importante é que seria possível. Mas esse dia não é para pensar em dificuldades, é dia de comemorar. Para marcar os 10.000 dias da presença humana em Marte, o primeiro ser humano nascido no planeta faz uma viagem histórica à Terra. O primeiro alienígena a chegar no nosso planeta. Usando um traje robótico adaptado e controlado por um chip Neuralink, ele enfrenta com sucesso a gravidade mais forte do nosso planeta natal. Enquanto isso, em Marte, tudo floresce, literalmente. Estufas gigantes construídas sobre lagos de gelo derretido perto do Equador agora abrigam gramados e plantas. E elas não estão lá só para embelezar. Essas plantas estão gerando oxigênio, lentamente transformando a atmosfera marciana. Cada folha que nasce representa um passo a mais rumo a um futuro onde Marte não será apenas um ponto vermelho no céu, mas um verdadeiro segundo lar sob as estrelas. E assim, 10.000 dias depois do primeiro pouso, Marte já não é mais um sonho distante ou um cenário de ficção científica, é realidade. Um planeta que antes parecia hostil e silencioso, agora pulsa com vida, ideias e esperança. O solo vermelho, que um dia recebeu apenas robôs e sondas solitárias, hoje abriga crianças correndo sob cúpulas transparentes, cientistas desenvolvendo tecnologias do futuro e agricultores colhendo alimentos que nascem onde antes só havia pedra e poeira. O que parecia impossível foi superado passo a passo, com coragem, ciência e colaboração global. A jornada foi longa, cheia de desafios, mas também de descobertas incríveis. A Terra continua sendo nosso lar original, mas Marte, bom, agora é parte da nossa história. E o mais impressionante, isso é só o começo. Do primeiro passo na Lua, às máquinas modernas que ainda lutam para pousar em sua superfície, da poeira marciana que guarda mistérios de antigos oceanos, até a visão ousada de transformar esse planeta em um novo lar, a história que percorremos aqui mostra que cada conquista espacial não é um ponto final, mas um degrau em direção ao próximo desafio. A Lua será nosso campo de testes, o lugar onde aprenderemos a viver fora da Terra. Marte, nosso primeiro lar distante, onde poderemos criar raízes e expandir nossa presença pelo sistema solar. Mas no fim, tanto a Lua quanto Marte são apenas o começo. Cada pedra recolhida, cada sonda enviada, cada colono que sobreviver ao frio marciano é parte de um mesmo propósito: levar a humanidade além.
Um dia, quando olharmos para trás, veremos que a Lua foi nossa escola, Marte, nosso trampolim, e as estrelas, o nosso verdadeiro destino. Obrigado.